E, gente, a escuta também ele é muito importante na hora de decorar a casa. Você sabia disso? E você quer saber como? A gente vai falar sobre isso agora com a decoradora afetiva, Fabiana Visaco. Decoradora afetiva. Seja muito bem-vinda antes de qualquer coisa. Jéssica. Mas esse termo eu nunca tinha ouvido antes. Eu estava conversando com você que eu tenho certeza que tem muita gente em casa que também, assim como eu, nunca nem sequer tinha ouvido falar nesse termo antes. Explica um pouquinho pra gente o que é decoração afetiva. Bom, eu vou explicar um pouquinho do caminho, né, que eu percorri para chegar até a decoração afetiva. O meu primeiro curso de formação é psicologia. Então, durante 5 anos, eu aprendi a escutar. E quando eu me formei em psicologia, eu fui fazer o design de interiores, que é a minha outra grande paixão. E a bagagem que eu tinha era a escuta. E eu não entendia o design, o atendimento ao cliente, sem esse grande entendimento que só a escuta me proporciona. Sim. Né? E essa escuta, ela me faz estar presente, entender melhor para atender desde o primeiro contato que o cliente faz, seja te procurando porque viu suas redes sociais, gostou do seu trabalho, enfim, quer te conhecer, na sua metodologia, né? Como você desenvolve o projeto. Então, desde esse primeiro movimento que o cliente faz em sua direção, até a assinatura do contrato, até a elaboração desse projeto, entender como o cliente funciona dentro de casa, né? Agora, a gente imagina que genial. Já é muito legal a gente ter um profissional cuidando da estética, né, da nossa casa e tudo mais. Agora, imagina quando esse profissional também é uma psicóloga que consegue te entender de uma forma muito mais completa, não só no, eu gosto de sofá amarelo, não. É verdade. Mas o que combina com você, não é assim? E até para fazer uma leitura um pouco mais profunda também, não é, Jéssica? Porque ninguém chega no escritório e me fala assim, Fabiana, eu tô cansada da minha vida. Por quê? Eu tenho 2 filhos pequenos, eu trabalho o dia inteiro. Na hora que eu chego à noite, meus filhos querem a minha atenção e eu quero dar a minha atenção ao meu filho, mas também tem a minha casa para dar uma ajeitada, tenho o meu marido. A minha cama virou um pula-pula, porque meus filhos ficam ali assistindo televisão. Ninguém fala isso, né? Ele te pede para decorar o quarto dele, o quarto de casal. E o que ele está buscando nessa hora? Ele está buscando mais privacidade. Qual que é a leitura que a gente faz, né? Ele está buscando mais privacidade, ele está querendo ter um lugar que não seja apenas para dormir, mas um lugar de relaxamento, onde ele possa elaborar algumas coisas, onde ele possa deitar à noite antes de dormir, fazer uma leitura, bater um papo com o marido, com a esposa, enfim, curtir aquele momento, se sentir revigorado, ter uma noite que o revigore para o dia seguinte de trabalho, repor as energias, né? Então, esse entendimento. Muitas vezes a gente percebe a falta de individualidade do casal, porque as pessoas se casam, mas elas continuam sendo uma, né? Sim. E muitas vezes aquele estresse começa às 6 horas da manhã no banheiro, quando os dois se encontram. Um tá querendo escovar dente, o outro tá querendo arrumar o cabelo no espelho. E então, a gente tem recursos decorativos que trabalham a individualidade do casal. Então, é uma série de coisas que o cliente não te traz claramente. Mas essa possibilidade que a escuta te traz de entender o que não é dito, né? Então, você passa a entender o que o cliente te fala e o que ele não te fala. E muitas vezes, o que ele não te fala é o mais importante. Uau! Né? Que vai fazer toda a diferença, É o que vai fazer toda a na diferença hora de você executar o seu trabalho como designer de ambientes. Exatamente. Muito legal. Gente, a gente tem algumas imagens aí que ela trouxe pra gente para falar um pouquinho melhor a respeito desse trabalho dela. E a gente vai falar um pouquinho dessa questão, olha lá, ó, expressão corporal. Verdade. Como que você aborda isso para entender qual que é o melhor ambiente para a pessoa, o que ela está buscando na realidade? Expressão corporal, você analisa isso? Sim, eu acho que a escuta, ela te permite passear por todos esses pontos, assim. Porque se tem uma coisa que a gente pode dizer, que nasceu sabendo, é ouvir. Não é isso? A gente escuta, a gente ouve antes de nascer.
Mas o que a gente precisa é habilitar a escuta, é sair desse campo do som, que é a audição, e ir para o campo da percepção, que é a escuta. E quando você vai para o campo da percepção, aí você entende como a pessoa está se colocando, qual é a postura que ela assume diante de você, diante das questões que ela está trabalhando ali, seja para falar do quarto dela, seja para falar do quarto do filho. Você entende qual é a forma que ela tem para falar e para se posicionar no momento que ela está falando do quarto do filho, ela te fala um pouco da importância e do lugar que esse filho ocupa na vida dela. Então, quando você passa a escutar, quando você entra nesse campo da percepção, você tem todas essas ideias, né? E às vezes, essa percepção, ela não começa nesse momento em que você está com o cliente presencialmente. Pode começar até por telefone, sabia? Olha. Quando a gente começa a entender o tom de voz, a firmeza ou a insegurança, né? A forma mais apressada que ela tem de falar. Às vezes ela corta o finalzinho das palavras, né? Emenda uma palavra na outra, aí você começa a observar o senso de urgência que ela tem. Poxa, essa daí vai me espremer na hora de entregar o projeto. Ela vai querer que eu entregue em tempo recorde. Então, tudo isso através de um pequeno contato, você consegue fazer uma leitura, porque você está ouvindo, não somente ouvindo, mas tendo uma percepção daquilo que a pessoa está. Exatamente. E para escutar, você tem que estar presente. Presente, nem sempre presente fisicamente, mas presente, atenta, isenta e empática, o que já foi muito falado aqui hoje, né? Sim. Na questão da empatia. Sim. Então, a próxima imagem aí pra gente é justamente isso que ela falou, que é o tom de voz. Isso. Que é importante para você também, como a pessoa traz para você a ideia, apresenta para você a ideia daquilo que ela tem em mente. E também o ritmo da fala, que você falou assim, porque às vezes a pessoa tá falando de uma forma muito... Aí você já sabe que ela vai ser aquele cliente que vai querer Ela tá te apresentando aquilo com muita ansiedade, né? Então, a gente consegue perceber essa ansiedade na voz da pessoa. Às vezes, ela chega para você com muita expectativa. E isso é um grande problema, porque para qualquer tipo de relação na vida, começar um relacionamento, seja profissional, pessoal, com um nível de expectativa muito alto... É problemático, porque a gente não consegue superar essas expectativas o tempo inteiro, né? E então, qual tem que ser a minha ação com aquele cliente? Disciplinar. Olha! Qual é o tom de voz que eu vou usar para rebater e colocá-lo no mesmo nível, na mesma sintonia que é necessária para exercer um bom trabalho? Então, eu falo isso muito no meu curso, assim, como entender o cliente desde aquele primeiro contato que ele faz com você. E hoje, com as redes sociais, assim, as pessoas têm um senso de urgência muito. Então, ela nunca te viu, nunca conversou com você, mas ela abre um contato pelo aplicativo, por mensagem. Não é? Muitas vezes até te pede preço de projeto por mensagem. Como transformar essa mensagem em um contato telefônico para você ouvir? Muito, porque para você é importante esse contato. Exatamente. Muito legal. E a próxima são as palavras usadas, que também são importantes, não é? Sim. As palavras escolhidas, né? E a gente pensa muito assim, quando a gente fala em escuta, a gente pensa na escuta como algo passivo. Enquanto eu falo, você escuta. Não dá essa ideia de passividade, mas na verdade, assim, quando eu entendo que a minha escuta me faz refletir, me faz pensar diferente por causa dessa reflexão, e muitas vezes essa reflexão me faz agir de um jeito diferente. Então, ela me transforma e essa minha ação transforma o outro também, né? E então, eu passo a entender que a escuta, ela é afetiva. Não porque ela é afetuosa, mas porque ela me afeta e afeta o outro. Assim acontece com a decoração. Então, é por isso o afetiva. É por isso. Ela é até uma escuta afetuosa, mas é por uma questão que vem de um verbo afetar. Afetar, muito legal. E agora, o estilo de vida. Como que o estilo de vida influencia na hora de você fazer essa execução de uma decoração, de uma sala, de um quarto? E como que você analisa o estilo de vida, por exemplo, de um casal que chega até você? Fala, Fabiana, quero decorar minha casa. A partir de
de que você avalia o ponto de vista deles? Você senta com eles? Como que é? Então, fala-se muito em estilo quando a gente trabalha com projetos, né? E isso é muito importante, identificar esse estilo, esse gosto, né? Essas identificações do cliente. Mas mais importante do que trabalhar o estilo, né? Ele vai ser trabalhado, mas antes disso é entender o ritmo de vida, a estrutura que tem por trás daquele cliente, que tem por trás daquele casal, né? Se é um casal com filhos ou não, se eles acabaram de se casar ou se eles já têm um tempo, maior. Enfim, quais são essas questões? E quando você está conversando com o casal, você consegue identificar, você vê os pontos de desalinho do casal, aí você fala assim, bom, é ali que eu tenho que atuar para colocar os dois no mesmo ritmo, para a gente conseguir trabalhar juntos, né? E eu acho também que tem a ver com o estilo de vida, no sentido assim, tem casais que estão mais em casa. Isso. Tem casais que têm vida totalmente corrida e quase não ficam em casa, Vão em casa à vão precisar noite. de, por exemplo, praticidade. Sim. Entendeu? Praticidade, aí a gente trabalha muito, por exemplo, um recurso da decoração que nos traz isso é a marcenaria. A marcenaria é algo importantíssimo, né, dentro de uma casa, porque ela nos ajuda a organizar. Com a marcenaria você consegue criar pontos de armazenamento, que muitas vezes você olha e você jamais imaginaria que ali é um armário, né, e ali é um ponto de armazenamento. E tem pessoas que têm uma certa dificuldade, talvez, de estar ali, às vezes até por causa de tempo mesmo. Sim, se organizando. Se organizando, colocando as coisas no lugar e que ao chegar em casa à noite não conseguem curtir a sua casa, por quê? Porque entra numa segunda ou terceira jornada de trabalho colocando as coisas no lugar. Verdade. Quando você trabalha isso, seja através de uma marcenaria bem elaborada, enfim, você consegue uma maior praticidade, né? E fazer com que as pessoas curtam aquele pouco tempo que tem dentro de casa para se recarregar e tá legal para o dia seguinte.